Eu disse que votaria porque não sou afeito a polarizações no nome que estiver em terceiro lugar, segundo os levantamentos dos Sim. órgãos competentes. Agora, no segundo turno, como ex-juiz, evidentemente, se persistir a polarização de hoje, não poderei votar em um candidato, muito embora tenha feito no passado, num candidato que foi condenado em processo crime 4 vezes por crime contra a administração pública. Eu estaria traindo, portanto, a minha trajetória como juiz atuante em colegiado. E foi uma trajetória bem longa, de 42 anos. Então, ministro, não, mas o que eu queria saber é sobre esse movimento que está acontecendo agora do vira-voto, né? Então, por exemplo, o senhor diz que não votaria em Lula num segundo turno, fica claro na sua declaração. Não falou nomes, mas a gente entende. Num movimento aí de vira-voto em direção a Lula, há também um movimento de vira-voto em direção a Bolsonaro já no primeiro turno. Quem seria Ciro ou Tebet votaria em Bolsonaro também no primeiro turno para tentar evitar que Lula leve no primeiro turno. O senhor pretende fazer esse movimento também? Votar em Bolsonaro já no primeiro turno para evitar uma vitória de Lula em primeiro turno? Repito o meu convencimento. Votarei em quem estiver em terceiro lugar, fugindo a essa polarização, que, a meu ver, não é uma polarização sadia. E aí, no segundo turno, sim, eu tendo a manter o convencimento sobre a continuidade do presidente Bolsonaro. O O senhor próprio acha Ciro Gomes, ele reclama disso, né, desse movimento. Ele já falou que é um movimento fascista, é um movimento nazista, é antidemocrático. O senhor acha errado esse movimento pelo voto útil, ministro? Voto útil, o voto tem que refletir o convencimento daquele que o exercite. E aí, evidentemente, na segunda parte, que é a parte do segundo turno, escolher o que se mostra mais consentâneo com o que se pensa em termos de representação. Ministro, o senhor acha que o presidente Bolsonaro merece, enfim, um segundo mandato diante, enfim, de todas as questões que a gente viu acontecer nos 4 anos, uma gestão caótica da Covid, que tem quase 700 mil mortos, o presidente se negando a comprar vacinas na época que deveria comprar, um problema enorme, enfim, com uma quantidade de gente que está passando fome no país. O senhor acha que o presidente Bolsonaro merece uma chance de um segundo mandato? Que o digam os eleitores. Hum. Eu não tenho mais a cadeira de juiz para julgar. Acho que tem um lado de transparência na fala que é interessante, né? Mas fico em dúvida se tinha conveniência do presidente do Tribunal Superior Eleitoral ter que dar uma entrevista dessa de uma coisa que nossa, muita gente sabe que isso é só uma invencionice, uma teoria conspiratória bolsonarista, né? Me parece que quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai para dar uma entrevista dessa, meio que está acusando golpe, né? Está dizendo, olha, a gente está preocupado com o que está acontecendo. Podia ter sido um técnico, talvez, podia ter sido uma outra pessoa, podia ter chamado a imprensa e mostrado, mas é o estilo um pouco do Alexandre também, né? Do ministro Alexandre. Ele gosta de ocupar esses espaços, está ocupando esse espaço aí há poucos dias da eleição. Eu acho que isso só continua alimentando essa narrativa e essa disputa do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro vai à tarde, a gente estava falando com o nosso repórter que está em Santos. Agora o Bolsonaro pode ir lá em Santos à tarde falar de novo. Aí não é mais a sala, aí não é mais a sala, daí ele vai criar uma outra coisa, aí ele cria um cabo, aí ele cria um túnel, aí amanhã o Moraes tem que responder de novo. Não sei, fico muito preocupado em dar sequência a esse tipo de conversa, de narrativa no Brasil. As eleições nunca foram contestadas, mas entendo também que pode ter tido uma intenção do ministro de dar alguma transparência ao processo, né? Eu Dá mais acho, transparência. eu acho que quando o outro fica acusando, né? Tá aqui, ó, vem ver.
É importantíssimo isso, ele receber os presidentes dos partidos, mostrar, e a população, eu acho que assim, é o direito da população, né, Bombig, também saber de tudo isso. Tem muita gente com dúvida, você conversa com qualquer pessoa, outro dia eu estava conversando com um apoiador do presidente Bolsonaro, e ele falou, eu não sei não, essa sala secreta. A gente mostrar essa sala que não é secreta e que não é escura, é muito importante para as pessoas terem confiança de irem lá no dia 2 e votarem, né? Porque as pessoas estão com medo e falam, para que eu vou votar? Não acredito. Então, eu acho que é uma prestação de serviço. Isso é uma prestação de serviço. Eu acho que importante nisso, Fabio, importante nisso, eu já até acabei não ressaltando, mas você ressaltou, é o Valdemar, o presidente do partido dele. Né? O presidente do partido dele vem e fala, não tem, porque essa oposição entre Bolsonaro e ministros, Bolsonaro e judiciário, só ajuda o Bolsonaro. Só ajuda o Bolsonaro, essa é a minha leitura. Agora, quando vai o presidente do partido do presidente diz, não tem sala secreta, não tem nada, aí eu acho que a coisa muda de figura, né? Aí é um aliado, alguém que está do lado dele que está dizendo, o presidente está dizendo não é verdade, né? Uhum. Mas entendo, como eu te disse, tem transparência também. Vamos ver, eu gostaria muito que esse discurso, é só um pensamento mágico aqui, esse discurso desaparecesse daqui até o dia 2 de outubro, que a gente se concentrasse nas pesquisas, nas propostas, no último debate, no último dia de campanha. Eu tenho muito medo que esse discurso ele comece a ganhar corpo e, de alguma maneira, ele se sobreponha ao que interessa nessa reta final, que é os brasileiros votem, que as pessoas tenham segurança, que a gente exerça o nosso direito, que o Brasil eleja, como vem elegendo, de maneira democrática e completamente segura o seu próximo presidente. Eu tendo até, Fabiola, a sair um pouco da minha bolha das redes, né? Porque a minha bolha das redes tem uma percepção muito pequena da realidade como um todo. Eu acho que todo mundo deveria até fazer isso, né? Tentar botar a cabeça para fora da bolha, conversar com pessoas. As pesquisas estão mostrando que há uma chance muito grande de que essa eleição presidencial seja resolvida no primeiro turno. E eu acho que tem um fator que eu já citei anteriormente aqui, que é o cansaço. Tem muita gente que está cansada, não necessariamente tem uma preferência maior pelo candidato do PT, o ex-presidente Lula, mas tem uma rejeição maior pelo eu já estou chamando de ex-presidente, pelo presidente Bolsonaro. E está vendo que a gente tem visto, inclusive, assim, Ciro Gomes perdendo voto, Simone Tebet se aproximando. Eu escrevi na semana passada que esse posicionamento do Ciro me parece muito equivocado, e à medida que a eleição se aproxima, a única coisa que se aproxima dele é a Simone Tebet, que tem crescido, e na minha opinião, eu acho que a Simone é capaz de acabar essa eleição em terceiro lugar e o Ciro em quarto. Mas sim, há uma possibilidade muito grande dessa eleição ser resolvida agora. A gente sabe, você que está aí todo dia falando das pesquisas, como as pesquisas mudam, as pesquisas refletem o momento. Então, assim, a gente está tendo pesquisas agora em todos esses últimos dias e a gente tem visto uma movimentação de mais 2 pontos para cima em relação ao ex-presidente Lula, e Bolsonaro ali patinando. Entre esse eleitorado, que é o eleitorado feminino, Bolsonaro não consegue crescer um único ponto, o que fica muito complicado para ele tentar reverter essa subida que o Lula tem tido nas últimas semanas. Qual?